Graças e paz, irmãos. Tudo bom? Glória a Deus. Aleluia. Tudo em paz de verdade. Vamos ver então se realmente a gente está em paz de verdade. Amém? Eu queria falar um pouquinho, irmãos, sobre um assunto do momento. Na verdade, né, nem simplesmente um assunto, é uma realidade, né, que sempre assolou, né, a humanidade, mas que nesses tempos, nesses últimos dias, porque não dizer nesses últimos 2 anos aí, tem assolado terrivelmente a humanidade, que é a ansiedade. Como nós conseguimos lidar com a ansiedade? Como nós conseguimos vencer a ansiedade? Né? Queria falar algumas coisas à luz da palavra de Deus para cooperar com você, amém? Essa palavra é uma palavra para mim também, porque a palavra de Deus ela precisa ser praticada, né, para que ela funcione. A palavra de Deus que funciona é a palavra que é praticada, não é a palavra que é ouvida. Né? A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Mas a manifestação da palavra ouvida, essa palavra de Deus que veio no nosso coração, ela, na verdade, a fé ela se manifesta quando essa palavra dita a nós, ela é praticada. Amém? Então, na verdade, a ansiedade é uma coisa que vem sobre nossa vida. Eu acredito que ninguém busca ficar ansioso. Eu não procuro ficar ansioso. Eu não busco ansiedade. A ansiedade simplesmente vem. Quando a gente menos espera, né, a gente está ansioso. Né? O que é ansiedade? Várias definições, mas para mim uma das mais clássicas, né, e mais verdadeira, né, ansiedade para mim se resume em quê? Excesso de futuro, preocupação com o que vai acontecer amanhã, preocupação como vai ser amanhã, né? Isso aí tem destruído, né, a vida de muitas pessoas. Isso tem tentado destruir a minha vida, como tem tentado destruir a vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque a ansiedade também, na verdade, é a ausência de paz. Mas não é uma paz simplesmente porque está tudo bem. Né? Porque a paz de Jesus não é uma paz que prega para a gente que está tudo bem. Né? A verdadeira paz, né, ela não se dá com a ausência da guerra, mas com a presença de Jesus. Né? Mas assim, não é uma coisa só teórica, é uma coisa prática na nossa vida. Né? Então eu queria tentar cooperar com você e comigo mesmo, né, para como nós lidarmos com a ansiedade. Porque na verdade não é o termo certo não é vencermos a ansiedade, porque na verdade Cristo ele já venceu a ansiedade por nós. Ele já venceu. Nós é que precisamos andar em paz, nós que precisamos, né, nos livrar dessa ansiedade que vem, porque Jesus ele já venceu. Amém? Lá em Isaías, capítulo 28, irmãos. Isaías, capítulo 28. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Isaías 28. A versão da Bíblia que eu estou usando é a Bíblia Strong. Bíblia Strong que tem os significados, né, no hebraico, no grego. Né? Eu queria ler Isaías 28, versículo 11. Isaías, versículo 11. Nós estamos falando aqui, irmãos, como nós fazemos para nos livrarmos desse espírito de ansiedade que vem sobre a nossa vida, querendo trazer perturbação, agonia, angústia, dor, preocupação sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, travar a nossa vida, impedir que a gente viva o presente porque estamos preocupados com o futuro. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Né? E a gente está preocupado com o mal de amanhã. Nem vivemos o mal de hoje. Nem vivemos o mal de hoje. E estamos preocupados com o mal de amanhã, que na verdade muitas vezes nem acontece. As coisas que a gente se preocupa que pode acontecer amanhã, na maioria das vezes nem acontece. Então Isaías, no capítulo 28, Isaías, irmãos, é considerado o profeta mais messiânico que já existiu. Por quê? Porque Isaías ele profetizou a respeito de Jesus com tanta exatidão que em algumas horas ele chega a falar alguma coisa como se já tivesse acontecido.
Tipo, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele fala como se já tivesse acontecido. E a boa notícia é que hoje já aconteceu. Isso é uma verdade estabelecida para nós. Mas ele profetizou como se já tivesse acontecido. Por isso ele é considerado profeta messiânico. Então, em Isaías 28, no versículo 11, Isaías escreve assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, irmãos, Isaías está falando aqui, ele está dando uma receita para nós, né? Uma receita contra a ansiedade. Ele está falando que ele está falando que era para o povo falar com lábios gaguejantes, né? Isso aqui fala de quê? Isso aqui fala da oração em língua, irmãos. A Bíblia diz que a oração em língua é uma oração que a gente não entende, mas que quando a gente ora, o nosso espírito é edificado. Né? A nossa mente, o nosso espírito ora de fato, a nossa mente ela fica infrutífera para entender o que nós estamos orando. Mas a Bíblia afirma em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, que quem ora em língua, né, a si mesmo edifica. E em espírito fala mistério, né? E isso aí é tremendo. Então Isaías ele está falando exatamente dessa oração. Então, irmãos, uma das receitas para que a gente possa conseguir se livrar, né, da ansiedade é a oração em língua. Né? Isaías está falando aqui que quando eu oro em língua, né, eu descanso, diz que quando eu oro em língua eu descanso no Senhor. Por que, irmãos? Isaías está falando isso. Porque, na verdade, irmãos, eu orar uma oração que eu não entendo, para mim é um desafio. Por quê? Porque é a oração da fé. Eu orar e não entender o que eu estou orando, porque a Bíblia diz que quem ora em língua ora a vontade de Deus. Então, quando eu oro em língua, mesmo se a minha mente entender nada, eu creio que eu estou orando a vontade de Deus, né? Isso é uma atitude de fé. E a fé, ela traz o descanso de Deus para a nossa vida. Como a gente consegue perceber que a gente está andando em fé? Quando nós estamos andando descansados, totalmente desprovidos da ansiedade, totalmente livre da ansiedade. Então, quando eu oro em língua, eu oro a vontade de Deus. Por eu orar a vontade de Deus, eu tenho convicção que eu estou orando a vontade de Deus, embora eu não esteja entendendo. Não estou entendendo nada, mas no meu espírito eu sei que eu estou orando a vontade de Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, que eu posso fazer, preciso fazer e devo fazer, né, para cooperar, que eu me livre desse espírito de ansiedade, de preocupação demais com o futuro, né, de dor na alma, né, de como vai ser amanhã. A oração em língua, ela é o descanso. Quando você começa a orar em língua, o Espírito Santo começa a trazer refrigério para dentro do seu coração. Amém, irmão? Então, primeira coisa aí, ó, oração em língua. Re calabassuri andara canta, re rouco lamase canta, re show cantará labase, ramai cantou corobo se cante cantará, ramai o condoste querimai, a se queribocoto se cantai, o rabacalamai de carramato que se ramai que mochou conduraca. Só em você começar a orar, irmão, só porque você quer. Né? Já começa a vir um refrigério, uma paz, um descanso, né? A cura, a recompensa vem, como diz a canção da Ludmilla Fermi. Então, irmãos, a primeira coisa que eu oriento a você, tá vindo ansiedade, porque a ansiedade ela vem mesmo. A ansiedade ela vem, mas tem recursos espirituais que Deus nos deu para nos livrarmos dela. A primeira coisa que eu te oriento aí, ore em língua, só porque você quer. Ore o quanto você puder, ore em língua, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, João capítulo 14, versículo 27. João capítulo 14, versículo 27. João 14. Evangelho de João capítulo 14, 27. Vou procurar ser breve para o vídeo não ficar muito longo, tentar ser bastante objetivo. Então, João, no capítulo 14, no versículo 27,
É João que está tratando, está falando sobre a ida de Jesus, a vinda do Espírito Santo, né, a descida do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo ele veio para habitar em nós. Né, do capítulo 13 ao capítulo 16 de João, João trata sobre isso. A ida de Jesus, a vinda do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo em nós. Né? E no versículo 27 do capítulo 14 de João, a palavra diz assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Isso é Jesus falando, irmão. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, aleluia. Olha que coisa extraordinária. Você prestou atenção no que diz o início do versículo? O início do versículo diz assim, ó, deixo-vos. Deixo-vos. Repete comigo assim, ó, deixo-vos. Jesus falando para mim, para você, para os discípulos. Jesus falando, deixo-vos. Repete de novo, ó, deixo-vos. Deixo-vos a paz. E depois ele fala assim, ó, a minha, aleluia, aleluia. Jesus fala, a minha paz vos dou. Irmãos, para pensar uma coisa, a paz de Cristo na nossa vida não é nem algo que nós devemos buscar mais. Porque a Bíblia diz que Jesus deixou, ele nos deu, é nosso, é um presente. Nós só precisamos receber essa paz. Aleluia. E o interessante, irmãos, que essa palavra paz aqui, eu já falei isso em outros vídeos, mas interessante falar isso, né, para esse assunto que a gente está tratando, né? Quando Jesus fala que a palavra paz aqui nesse texto, a palavra paz aqui quer dizer eirene, né? No grego é eirene, que quer dizer ausência de necessidade, cura, saúde, prosperidade, provisão. Ou seja, Jesus deixou para nós como herança. Ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Ele nos deixou como herança saúde, prosperidade, provisão, paz, descanso. Aleluia! Então tudo isso Jesus deixou. E aonde isso está? Isso está dentro de nós. Porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, ressuscitou o nosso espírito para que agora o nosso espírito possa ter comunhão com o Espírito de Deus. Né? E o Espírito Santo, quando veio habitar dentro de nós, ele trouxe toda a verdade de Jesus para nós. Toda a verdade de Deus veio para dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós oramos em línguas, toda essa verdade que o Espírito Santo trouxe para dentro de nós começa a se manifestar. Então o que acontece? A ansiedade fala para você, amanhã você não vai ter dinheiro, amanhã você não vai conseguir emprego, amanhã você vai acordar e vai continuar desempregado, né? Como você vai se livrar dessa doença? Não tem mais jeito, né? Aí quando você ora em língua, o Espírito Santo começa a lembrar você, porque a Bíblia diz, aqui em João mesmo, no capítulo 14, que o Espírito Santo nos faria lembrar todas as coisas, né? O Espírito Santo começa a lembrar para você quando você ora em língua, você é sarado, você é curado, você tem provisão. Eu sou a sua provisão, nada te falta. Eu sou a tua paz, eu deixo a minha paz, a minha Irene, eu deixo para você. A ausência de necessidade, né? Eu deixo descanso, refrigério, tudo isso eu deixo para você, dentro de você. Aleluia. Amém, irmãos? Então, irmãos, tudo o que Jesus precisava fazer para que nós andemos em paz, ele já fez. Né? E ele diz que ele não só fez, mas aqui ele diz que ele nos dá. A minha paz vos dou. Aleluia. Essa é a verdade. Então, mais uma coisa, irmãos. Mais uma pérola. Pega aí. Ora em língua e confesse a palavra. Aqui a palavra de Deus, de Jesus, fala para nós. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. O que você faz? A ansiedade veio a preocupação, ela vem. O que você faz? Você declara a palavra. Não, a palavra de Deus diz que Jesus me deu a paz. Eu tenho a paz dele. Dentro de mim eu tenho provisão, nada me falta. Hoje eu tenho, amanhã eu vou ter, porque Jesus, ele é a minha provisão. Então você entra em acordo com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito disso. E a verdade de Deus vai começar a se manifestar. Amém, irmãos? E mais, a outra dica, a terceira dica, essa aqui é fantástica, extraordinária. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 27. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu acho que é o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A ansiedade vem.
falei para você, estou falando para você aqui nesse vídeo, a ansiedade ela vem sobre nós. Por que ela vem? Porque a ansiedade é algo externo. A ansiedade não é algo que brota dentro. A ansiedade é algo que vem de fora. As preocupações, né? As preocupações com o dia de amanhã, com depois de amanhã, com como vai ser. Né? Essas preocupações, elas vêm sobre nós. O que a palavra de Deus fala para a gente em 1 Pedro, irmãos? 1 Pedro fala assim, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. A ansiedade vem. O que eu faço para me livrar dela? Pedro fala, 5,7. Pega aí. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Eirene, paz, Eirene. Ele tem cuidado da minha saúde, tem cuidado do meu alimento, das minhas vestes, da minha casa, da minha família. Ele tem cuidado de mim e sempre vai cuidar. Interessante que Pedro ele fala assim, ó, lançando. E eu estava pensando sobre isso. Por que Pedro fala lançando? Pedro fala isso, irmãos. Deus é tremendo. Né? Pedro fala isso porque sabe que é possível que a gente lance a nossa ansiedade sobre Jesus hoje e ela volte amanhã. Porque a ansiedade não é algo que a gente busca, é algo que vem. Então ela vai ficar rodeando. A Bíblia diz que o inimigo, o diabo, o nosso inimigo, ele fica rodando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então a ansiedade ela fica rondando. Então é possível que eu lance hoje e amanhã ela volta. E aí Pedro fala, lançando. O que isso quer dizer, irmãos? Você lança hoje, amanhã você está em paz, depois da manhã você está em paz. De repente a ansiedade vai e te pega distraído. Você vai se condenar por isso? Vai se desesperar? Não. Você lança de novo. Até que chega uma hora, irmãos, que você entra no descanso de Deus e a ansiedade não te pega mais. Esse é o meu desafio. Esse é o meu alvo. Andar nessa plenitude de paz que Cristo conquistou para nós. É algo que não é algo que vem sobre mim. É algo que veio sobre mim. Que está dentro de mim. Que habita dentro de mim. A paz de Cristo. A Eirene de Deus está dentro de mim. E aí, Deus nos dá os recursos espirituais, oração em língua, confissão da palavra, aquilo que a palavra diz ao meu respeito, diz que eu já estou assentado com Ele nas regiões celestiais, né, que eu já fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, que Cristo ele supre cada uma das minhas necessidades em glória, né, que Deus cumpre através de Cristo Jesus. Então, irmãos, são recursos que nós temos. Eu quero que no nome de Jesus Cristo, aleluia, que o Espírito Santo pegue essa palavra que já está dentro de nós e faça ferver no nosso espírito e que nós possamos estar percebidos para que a gente possa entrar em concordância com essa palavra, para que ela se manifeste. Porque palavra manifesta é palavra praticada. Você pratica a palavra, ela se manifesta na sua vida. Assim na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Então lancemos sobre Jesus toda a ansiedade do nosso coração, porque Ele tem cuidado de nós. Porque nós temos a Eirene, a paz de Cristo, que excede toda a compreensão humana. Ela guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Na verdade, Deus continue nos abençoando, porque nós já fomos e somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Nós poderíamos ficar aqui falando horas e horas a respeito desse assunto, porque eu vou te falar, irmãos, é tão prático, é tão verdade que a palavra de Deus ela se manifesta quando a gente pratica, que só em eu estar falando aqui, meu coração está se movendo em paz. Há um fogo dentro do meu espírito só em eu falar dessa paz. Dá a impressão que não tem problema, dá a impressão que eu não tenho o dia de amanhã para me preocupar, porque realmente eu não preciso, porque a paz de Cristo enche meu coração. Quando eu falo a palavra, quando eu falo o que Deus diz, né, a paz de Cristo se manifesta no meu coração. Amém? Então, ó, oração em língua, confissão da palavra e lançando sobre Jesus. Esse é o segredo que nós temos agora para nós. Viva em paz, viva na paz de Cristo. Lança fora toda ansiedade, porque Jesus Cristo, Ele tem cuidado de nós. Amém? Deus é contigo, Deus é comigo, em nome de Jesus. Aleluia.